cara, minha família toda é vascaína, graças a Deus, né? Meu avô português, meu pai vascaíno, meu padrinho, meu irmão. Então, desde que eu me lembro, assim, de garoto, pô, meu pai me levou na São Januário, Maracanã. Então, tenho muitas lembranças mesmo da minha infância, já Vasco, já com, pô, pequenininho, com camisa do Vasco, entendeu? E aí depois você vai descobrindo a história do clube, pô, o clube tem, pô, toda hora é título e tal, então você acaba se apaixonando e o Vasco é um amor da minha vida, né? Assim, junto com meu filho, a minha esposa também, se pô, de repente ela, sabe, estiver assistindo, é bom dar uma moral, né? Ah, cara, os meus grandes ídolos, pô, o Roberto, assim, era... Pô, porque o que acontece? Naquela época, quando eu, assim, eu sou de 73, né? Então, assim, quando tu começa a gostar muito de futebol, com, sei lá, 8, 10 anos, assim, que você vai pegando aquela coisa, pô, a mulambada tava no auge, né? Pô, Zico, não sei o quê. E o Roberto era aquele cara, tipo, um messias, o cara que de vez em quando ia lá, o Vasco lutava, ganhava, ele fazia gol em cima deles, o caramba. Então tem pô, sabe, o Roberto como um ídolo, um jogador. Aí Giovani, pô, todos aqueles caras que passaram nos anos 80 pelo Vasco, pô, Acácio, pô, aí depois Edmundo, Romário, Juninho, enfim. Mas, assim, o grande ídolo que eu tenho, assim, pô, do Vasco, assim, pô, Roberto, o cara que me fez, assim, entre aspas, né, ser vascaíno, mas o cara que, pô, queria ter a camisa Roberto, queria tirar foto com o Roberto, sabe? E até hoje eu ainda discuto muito essas coisas, assim, de a imprensa, a Flapred, diminuir o Roberto perante a outros jogadores da época, como se fosse um atacante grosso, ruim, e na verdade não era. Um atacante faz quase, sei lá, fez mais de 700 gols, 600, não sei quantos gols pelo Vasco, o cara não pode ter sido um qualquer, né? Pô, eu até escrevi num livro do Vasco que a Patrícia Gregório, assessora de imprensa do Vasco, fez, que era sobre jogos inesquecíveis. Eu lembro do meu primeiro título no estádio, que foi o Vasco 1-0, em cima do Flamengo, título carioca de 82, gol do Marquinhos, né? E foi engraçado que, pô, esse jogo tava muito cheio e tal. Eu lembro de ter ido ao jogo com um amigo meu, o Alan, meu irmão, e nós fomos ao jogo. Aí a gente sempre ficava ali entre a Pequenos Vascaínos e a Tove, que era mais ou menos, ele ficava mais ou menos no meio campo. Só que tava tão cheio que acabou que não dava pra gente ficar lá. E aí nós demos uma volta e ficamos justamente aonde foi batido o escanteio pelo Pedrinho Gaúcho. Que aí depois, inclusive, a gente até apelidou aquilo ali de setor Marquinhos, que o Marquinhos fez o gol. Então a gente estava bem ali onde realmente bateu o escanteio e tal. E aí eu, durante muito tempo, eu fiquei com a superstição, assim, pô, vamos pro setor Marquinhos. Pô, preciso ir pro setor Marquinhos e tal, não sei o quê. Então foi um jogo, além do jogo que pra mim é a maior vitória da história de todos os tempos do futebol, forever, ever, não sei o quê, que é finalmente, o Jorginho Paulista, ele prepara, vai bater, bateu bola entregando para o Viola na ponta canhota, bota no terreno, vamos escolher o craque do jogo, nome do Guaraná, da maneira mais gostosa de ganhar energia, o único Guaraná, e porque já tem com sabor, vem Viola atrás do ataque do Vasco da Gama, driblou primeiro, rolou a bola, Juninho Paulista colocou, bateu na defesa, vai do Romário, guardou, é campeão! É campeão! É campeão! É campeão! Gol! É do Vasco, do Vasco, do Vasco, é do milagre, é na vitória, é na raça, é o rei Romário, é o quarto gol, é de virada, é inacreditável, eu quero ouvir o hino do Vasco campeão! Todo mundo tem história sensacional sobre esse jogo. O Vasco vinha de acho que 2 vice-campeonatos, eu não lembro. Eu lembro que acabou com o meu tempo 3-0, todo mundo ficava ligando pra minha casa. O que eu atendi de telefone era só assim, vice, ria, pai, desligava. E eu morava em frente, um condomínio tinha a quadra, né, onde eu morava, e tinha um bar. Cara, todo mundo ficava gritando lá, vice, Vaguinho, vice e tal. Pô, aí eu falei, pô, e não tinha jeito, cara, 3-0 no lombo, tu vai achar que o Vasco vai virar o jogo? Por mais que o Vasco tivesse um timaço, tu falou, um abraço. Pai, beleza. Aí eu lembro que eu tava vendo o jogo na sala, com meu pai, não sei se meu irmão tava vendo o jogo. Aí eu, pô, meio que larguei, fui pro quarto, liguei a televisão do quarto, fiquei deitado lá, puto lá. 3-1. 3-2, eu falei, ih, rapaz, será?
No 3x3 eu já tava comemorando enlouquecidamente, porque eu falei, cara, 3x3, vamos pros pênaltis, porra, eu já vou pensar, e o 3x3, o 4x3 foi logo depois. O 3x3 eu sei que eu tava gritando na janela, eu quase caí da janela, eu morava no 6º andar, eu quase morri. Eu tava na janela gritando, xingando todo mundo, depois você coloca uns piques, filho da porra, vamos tomar no pá! Aí começou a jogada, Viola, eu falei... Aí eu parei assim pra olhar, pô, quando fez o gol, quase fiquei nu, pendurado na janela. Vem aqui! Aqui, porra! Fiquei completamente maluco naquele jogo. Eu fiquei gritando e tal, não sei. Eu acho que logo depois desse lance, o Palmeiras já meteu uma bola na trave, teve um lance perigoso. Eu falei pensando, porra, imagina, os caras metem esse gol, eles ganham nos pênaltis, porra, o cara invadia a minha casa. Eu desci nesse jogo, o Vasco campeão, aí desceu todo mundo, morava no condomínio em A1, e desceu todo mundo que era vascaíno. Ficamos fazendo uma festa lá embaixo, assim, eu peguei meu carro, eu botei o hino do Vasco, levantei, abri a parte de trás e tal. Eu fiquei rodando no condomínio, assim, até umas 4 horas da manhã com o hino do Vasco, assim, o tempo todo. E ninguém jogava ovo, tomate no carro. O segurança veio falar comigo, ó, vou te multar. Eu falei, foda-se, pode multar. Bloco 9601, manda pra lá, meu irmão. Pode multar. Ficava rodando com aquela porra. Até chegou uma hora que eu não aguentei, 4 horas da manhã, completamente rouco. E vestido do Vasco eu tava com touca, camisa, short, meião. Desci até com meião. Assim, vestido, parecia que eu ia jogar. Descendo, dando volta olímpica no condomínio. Entrava e saía por um portão, entrava pelo outro, tocando hino. Pô, esse jogo foi sensacional. Eu acho, pô, como 90% dos vascaínos, assim, a gente se decepcionou com a administração do Roberto, assim. Acho que avançou em alguns pontos. Acho que o Vasco voltou a ter um time competitivo como não tinha em muitos anos. Acho assim, pô, quando pegou aquela banana lá da Série B, acho que ele não teve mesmo, não teve culpa, 90, pô, errou em alguns momentos, mas, pô, isso aí 99,9% do outro. Então acho que ela avançou em certos pontos, entendeu? Acho que o marketing do Vasco melhorou muito, pô, a conservação, o patrimônio, algumas coisas melhoraram. E realmente o Vasco voltou a ter time, que durante a administração Eurico Miranda, dos últimos 10 anos praticamente que ele teve lá, o Vasco tinha jogadores que, pô, juntava Americano, Madureira, pô, Cabo Friense lá e fazia um time. Eram times horríveis, o Vasco estava ano após ano contra rebaixamento, era horrível o time mesmo. Ficamos 8 anos sem ganhar nada. Então melhorou muito, ele passou a ter times mais competitivos. Em 2011 o Vasco tinha um time que só não foi campeão brasileiro porque foi roubado, descaradamente roubado. Ganhou a Copa do Brasil, a Libertadores, até o desmanche, o Vasco na Libertadores, o Vasco perdeu pro Corinthians 1x0, gol de escanteio aos 42, 43 minutos, o time que depois foi campeão do mundo. Entendeu? E a gente teve a bola do jogo para ganhar aquilo ali, entendeu? Então, só que o que acontece? Se alguns aspectos a administração evoluiu, a parte financeira é uma tragédia, cara. O Vasco não pode... Eu sempre tento comparar muito o Vasco com o Corinthians. O Corinthians também, um ano antes do Vasco, foi na Série B. Foi parar na Série B. E hoje tem um patrocínio espetacular, foi campeão do mundo, tem um time forte, acaba de dar 40 milhões de reais para comprar o Pato. Achou uma loucura, mas tem 40 milhões de reais para dar o Pato. Então, assim, acho que a administração do Vasco tinha que estar muito mais à frente do que está. Tinha que ter evoluído, como vários clubes evoluíram. Assim, acho que tinha que estar... O Vasco, nesse período, acho que também tinha que voltar a ter aquela coisa daquela grandeza, assim. Eu falei uma vez no programa que é verdade, o Vasco tinha que ir atrás do Kaká, sabe? Pô, às vezes a gente fica muito... O Vasco, às vezes, fica muito apequenado, achar, pô, o Vasco é grande demais, cara. O Vasco tá ali, ó. Flamengo, Corinthians e Vasco tá ali, amigo. De torcida, tá ali, batendo ali, cara. Não acredito que o Vasco tenha menos torcida do que o Palmeiras, o São Paulo. Não tem, cara. Entendeu? O Vasco é um dos grandes times do Brasil. Tem um baita do estádio, tem que chegar e tem que pensar grande, tem que ter um ídolo, entendeu? Você falou do Juninho e do Felipe. O Juninho, pra mim, foi uma decepção também. Porque o Juninho já era para ter vindo no Vasco na Série B. Teve um convite, não quis vir. E quando ele saiu do Vasco agora, ele veio pro Vasco quando o time do Vasco era bom, inegavelmente bom. E acho que agora, nesse momento que acho que seria importante, porque eu acho que nessas horas, cara, acho que o Vasco tem que pensar o seguinte: eleição a gente tem daqui a 1 ano e meio. E o Vasco tem que sobreviver durante esse 1 ano e meio. Então, o que puder ser feito para tentar
ajudar aí, faltando 6 meses para a eleição, que aí sim começa a pensar em chapas, quem vai sair, quem vai ficar. O que eu acho é o seguinte, ele nesse momento, na hora que o Vasco precisava dele, de um ídolo, de ter um cara que, pô, não, eu vou ficar, cara, eu vou acreditar nesse time, o time, pô. E outra coisa, o time não é tão fraco como muita gente achava, diga-se de passagem. É um time que vai estar ali no nível de muitos times aí que estão aí na Série A. Então acho que nessa hora faltou ele chegar ao seguinte, pô, eu vou roer esse osso agora, vou ajudar, entendeu? Eu vou sentar lá com os caras, vou tentar ver qual é o caminho, realmente acreditar que isso possa melhorar, entendeu? Ele deu uma declaração que para mim ele foi profundamente infeliz quando ele falou, eu posso manchar a minha história no Vasco com um rebaixamento. Primeiro ele achar que o Vasco vai ser rebaixado com o time, já acho um absurdo. E ele manchar a história, ele não estaria manchando a história dele, a história do Vasco seria manchada. Então ele não pode se colocar acima do Vasco, que a história dele estaria sendo manchada. Eu não gostei, achei uma decepção. Enfim, acho que o Vasco tem muitos aspectos para melhorar sim. Eu acredito muito que... E fico preocupado que não vejo, nessa coisa da polarização Roberto Eurico, não vejo ninguém que possa... assim, um cara que tu fala, pô, esse vai ser o cara que vai ser o presidente do Vasco, que vai levar o Vasco, pô, a um outro nível, sabe, de passar por um clube que não tenha mais essa coisa de dívidas, de ter pagar um vexame desse, de ter uma água cortada, entendeu? De chegar no nível de um clube sério, profissional, que chegue lá, meu amigo, tá tudo em dia, tudo tranquilo, que o cara sinta orgulho e fala, pô, vou jogar no Vasco, sei que tem 30 dias, que tem patrocínios fortes, que briga por títulos. Talvez falte esse cara, eu não sei quem é, espero que apareça. Cara, não sei lá, não tenho decepção com o Vasco não, cara, o Vasco só me dá alegria. Até no dia que o Vasco foi rebaixado, eu fui ao jogo, acho que vitória. Eu acreditava que poderia, por menos provável que fosse, eu acreditava e tal. E eu sempre fui muito assim, sabe, se o Vasco tá lá embaixo, porque eu acho que o cara tem que ser Vasco, no título. Ser Vasco, pô, de 97 a 2000, era mole. O Vasco ganha tudo. O Vasco ganhou 2 brasileiros, Libertadores, Mercosul, Rio-São Paulo, Carioca. O Vasco ganhava tudo, então era ser muito fácil. Então, assim, o cara tem que ser Vasco quando o time é bom, quando o time é ruim. Eu tenho muito, assim... às vezes eu ia pra São Januário, ia pra Social, sempre vou pra Social, e ficava impressionado com os caras, pô, diminuindo o time do Vasco, o time do Vasco é sempre ruim. Pô, eu fui num jogo na época do Campeonato Brasileiro, logo depois que o Vasco foi... Não, acho que um pouco antes do Vasco ser campeão da Copa do Brasil. Eu lembro que eu tava comentando com um amigo que eu vi o cara falar mal do Vasco do 1 a 11. O cara falou, Fernando, pô, e o time foi campeão da Copa do Brasil, foi quase campeão brasileiro. O cara falou, Fernando Praz não sabe sair do gol, Fagner toma bola nas costas toda hora, Dedé é afoito, Anderson Martins acha que joga mais do que joga, Ramon toma bola nas costas toda hora, Eduardo Costa é lento, Romulo não marca ninguém, deixa eu lembrar de todos, Felipe já acabou, tá lento, Diego Souza acende e apaga, Alexandre é um bonde e Luiz é burro. O cara foi ao jogo para falar mal dos 11 jogadores do Vasco. Então assim, tinha essa coisa, o torcedor do Vasco com 2 minutos de jogo o cara vaiava. Então eu acho que falta, às vezes, o torcedor do Vasco também acreditar que é o seguinte, pô, a gente podia ter um time excepcional? Poderia. Pô, mas se esse time que tem aí, tem que acreditar nele, amigo. Tem que chegar lá, tem que empurrar o tempo todo. Assim, quantas vezes eu vi a torcida do Vasco ganhar um jogo, porque o time de repente nem era grande coisa, mas a torcida foi lá, pô, vamos lá, e o time virou, conseguiu ganhar. Então tem essa coisa da torcida acreditar muito, esquecer às vezes um pouco de política, porque às vezes o cara quer ir lá pro jogo para xingar o presidente, xingar o Rico, xingar o Roberto, xingar não sei quem, não sei o que lá, e apoiar o time, meu amigo, que acho que é o cara tem que fazer. O cara compra o ingresso para chegar lá, apoiar. Acabou, pô, não deu certo, o Vasco perdeu, aí ok, você vai, tem todo o seu direito, mas eu não, sabe, eu fico, sabe, puto mesmo quando eu tô sentado pra ver o jogo, com 5 minutos de jogo, o cara vai lá pra começar a vaiar. Pô, aí, enfim. Então acho que mesmo no dia do rebaixamento, eu falei, cara, o Vasco vai sair dessa, vai sair daí melhor do que tava. E acho que nessa hora a torcida do Vasco tinha que ser grande, fiquei puto com aquele babaca que foi se pendurar na marquise. Então assim, eu falava, cara, o que eles querem é isso, a capa do jornal no dia seguinte, o Vasco humilhado, o cara que quer se matar. Então assim, eu não tenho um momento que eu falei, cara, o Vasco me decepcionou. Não tem não. Tem esses jogos que tu fala, pô, tá, Mundial, sabe, alguns jogos que tu fala, pô, a gente poderia ter ganho e tal, mas me decepcionar não.
Pô, cara, eu até tenho essa vontade. Mas, pô, sinceramente eu não tenho condições sabe? Eu acho que o cara, para se dedicar ao Vasco, primeiro tem que ser um cara, na minha opinião, financeiramente bem resolvido, não é meu caso. Sou pobre, pago prestação, enfim. Acho que o cara tem que se dedicar ao Vasco, sabe? Tem que estar lá, pô, 24 horas, entendeu? Eu, por exemplo, eu sou um cara que defendo que as coisas sejam feitas às claras. Por exemplo, não me incomodaria que um presidente do Vasco ganhasse salário, por exemplo. Se o cara virasse e declarasse isso, olha, eu ganho X, mas eu me dedico lá, ó, 24 horas. Eu chego lá 8, 9 horas da manhã, saio de lá, sei lá, 9 horas da noite lá. Não me incomodaria se isso acontecesse, se fosse feito às claras. Mas tenho vontade sim, mas no momento não é uma coisa que assim eu tenha condições de fazer. Mas gostaria de sempre que eu posso estou lá, estou tentando ajudar. Pô, às vezes tento dar pô, se me pedem uma ajuda, eu tento divulgar alguma coisa, tento fazer, já fiz evento pro Vasco, nunca cobrei nada. Pô, vai lá na área VIP, faz não sei, eu faço. Vai lá, pô, eu faço. Tento fazer sempre que tá ao meu alcance, entendeu? Pô, deu uma ideia que pra mim foi muito legal. Uma coisa que, sabe, uma coisa bacana, quando o Vasco subiu, eu tinha um contato com o Fábio Fernandes, que foi o vice de marketing. E eu falei com o Fábio, pô, cara, acho que, sei lá, o Vasco subiu e a torcida foi sensacional, foi espetacular. Foi o caso da torcida realmente pegar aquele time no colo. O time não era grandes coisas, mas era um time lutador, e a torcida, pô, pegou, apoiou, pô, sabe, foi emocionante chegar no aniversário do Vasco, o jogo, tudo bem, contra o Ipatinga, mas tinha, sei lá, 80 mil pessoas no Maracanã. Pô, foi uma época, sabe, bonita de resgate mesmo da torcida do Vasco. E eu falei, pô, cara, vocês tem que fazer alguma coisa pra agradecer a torcida, uma coisa legal, pô, uma coisa maneira. Aí eu sugeri, pô, sei lá, cara, porque, pô, não pega um avião, pô, bota uma faixa lá passando na praia, pô, de repente ia ser uma pô maneira. Pô, aí ele fez. Aí foi uma parada maneira, que ele falou, pô, gostei da ideia. Aí eles botaram lá um aviãozinho com aquela faixa, o sentimento nos trouxe de volta, né? Foi uma coisa bacana. Aí, pô, algumas pessoas já não estavam na praia, mas, pô, falou que uma galera na praia começou a aplaudir, todo mundo levantando, batendo palma, foi uma coisa legal. Então, assim, eu gosto de tentar ajudar. Sempre, pô, precisar de uma ajuda, de uma ideia, eu tô lá. Mas, assim, me envolver politicamente mesmo, pô, os caras de frente, hoje eu não tenho condições de fazer. Mas, futuramente, quem sabe. Pô, pode ter sido, mas pô, o Fagner foi aquela situação que não tem jeito, né, cara? Pô, você tem que vender a alma ao capeta. Você tem não tem R$1. Você vai montar um time. Pô, o Vasco acho que tinha 8 profissionais, né? Quando terminou 2008, né? Pô, aí o Vasco precisava contratar, sei lá, 30, 20 jogadores, fazer um plantel, cara, fazer um time mesmo, não olhar um time, um elenco. Então, só vendendo a alma aos capetas. Vou pegar uns 200 jogadores, o Vasco leva 20%. Pô, e quem era o Fagner quando chegou no Vasco? Não era ninguém conhecia. Ninguém sabia quem era. Pô, o Fagner no Vasco virou lateral de seleção brasileira. Foi considerado o melhor da competição. Então, pô, chega uma hora que não tem jeito. O empresário pintou uma proposta boa, o cara não pensou 2 vezes, amigo. Entendeu? Se o Vasco tivesse, talvez, num outro momento financeiro, que pudesse chegar e falar assim, ó, pô, quanto vai ser isso aí? Pô, a gente banco aqui, te dou mais não sei quantos por cento, talvez te segurasse. E foi o caso, uma hora que estourou, precisava vender os caras, faziam dinheiro, foi a hora que faltou um planejamento para realmente segurar o time. Porque, pô, um time que brigou o tempo todo, ficou, sei lá, quantas rodadas entre os 4 primeiros, perdeu os jogadores do jeito que perdeu, mesmo assim ainda terminou em 5º. Entendeu? Poderia ter, pô, facilmente brigado pelo título. Talvez o título, talvez não, porque o Fluminense estava muito disparado, mas pô, com certeza ia brigar até a última rodada pela vaga na Libertadores. E aí seria assim, mesmo num momento difícil financeiramente, pô, você entrar na Libertadores, pô, é outra coisa. Você consegue atrair mais patrocínio. Os próprios jogadores falam, pô, lá tá ruim, mas eu vou jogar Libertadores, amigo. Entendeu? E a própria chegada do René, acho que isso, pelo menos foi um gol que a diretoria fez, que é o seguinte, o René e o Ricardo, acho que esses caras estão fazendo um milagre. O Vasco não paga ninguém. Toda hora notícia ruim, gramado de pelada, pô, água cortada, deve não sei quantos meses, não sei o quê. Toda hora notícia ruim. Pô, o jogador
o cara fala, pô, vou jogar lá no Vasco, pô, tá feia a coisa. Pô, os caras conseguirem trazer jogadores de boa qualidade, como eles trouxeram, não são nenhum, pô, nada, mas são bons jogadores, acho que eles estão fazendo milagre, entendeu? Então, pelo trabalho e pelo poder deles, de chegar e falar, pô, que eu também acredito, tô acreditando no peixe que estão me vendendo, que agora tá ruim, mas daqui a 3 meses vai melhorar. É o que eu espero. A gente não sabia nem onde ia chegar, cara. Se o programa ia durar 6 meses, 1 ano. Falei, vamos fazer, cara. Aí, o legal é que, pô, a gente mexe com a paixão da torcida e tal. E a galera faz o seguinte, assim, por exemplo, eu não tenho problema com torcedor de outros clubes. Pô, se eu vou a um jogo que tem, sei lá, Vasco, Flamengo, pô, enquanto torcedor do Flamengo, o cara quer tirar foto comigo e tal. Então, assim, a mesma coisa o Tavares, o Tony, o Lopes, a gente não tem esse problema de rivalidade. Nunca aconteceu de chegar um cara e falar, pô, você é um não sei o quê, porque eu sou Vasco. Nunca teve esse problema. E isso é muito legal pra gente, porque a gente passa a ideia no programa, que o programa é como você, pô, juntasse 4 amigos pra tomar um chopp e sacanear um outro pra falar de futebol, falar besteira, amenidade, futebol, mulher, tal, enfim. Então é isso que a gente... E aí, pô, foi passando 1 ano, 2 anos, pô, 3 anos, caraca, completamos 10 anos, vamos completar 11 anos agora, cara, no final do mês. Então, assim, pra gente é muito legal. A gente fala, caraca, a gente... nós formamos uma geração, cara, assim, sabe? Pô, tem um ouvinte nosso de 11 anos mesmo, cara. O cara que começou a ouvir a gente lá em 2002, cara. Então, pô, assim, cara que, pô, tinha... Vocês têm quantos anos? 24. Pô, 24 anos, então, cara. Você tinha 13 anos. Então, assim, pô, hoje tem gente formada, o cara já fez faculdade, tem muita gente que veio. Teve um cara que uma vez fez uma tese de faculdade com a gente. Então, assim, uma coisa bacana. Tu fala, pô, cara, influenciei o cara. Aqui do lado tem a Bradesco Esporte, tá de Gilson Ricardo, pô, o Garotinho e tal. Pô, aí o Garotinho virar pra gente elogiar o programa da gente, falar, pô, que se amarra, gravou uma parada pra gente que nós vamos. Vai ser a nova abertura do programa. Então, assim, pra gente é muito legal. Então a gente já tá começando a chegar num nível, lógico que longe do Garotinho, não falando isso, mas num nível de que a gente tá começando a formar também gente, sabe? O cara que se formou, que foi fazer faculdade, foi fazer jornalismo por nossa causa, sabe? Que gosta do programa, acompanha o tempo todo. Então, pô, isso pra gente é, pô, muito legal. Pô, é gratificante mesmo. Falar, pô, trabalho que tem 11 anos, cara. 11 anos, mano. Pô, então tu vai contar nos dedos o programa de rádio que dura 11 anos. Entendeu? É difícil. Todo dia... Tudo bem que o futebol é legal, que todo dia tem um assunto novo, muda. Pô, tem uma... Num dia você sacaneia, no outro você é sacaneado. Futebol é assim, pô. Você tomou uma porrada num dia, o cara te sacaneia, depois tu foi lá e meteu 5 no cara. Então isso é legal. Então a gente fica muito feliz porque, pô, 11 anos de trabalho e tal. Pô, de você ter, pô, 20 fiéis, pessoas que participam. Pô, cara, pô, agora é Twitter e tal. Pô, a gente pegou a época que o cara mandava lá. Pô, só faltava divulgar a caixa postal, meu, entendeu? O cara, pô, mandava e-mail e tal. Hoje ninguém manda os e-mails. Enfim, aí o cara Twitter, Facebook e tal. Então, pra gente é muito bacana. É certeza assim, caramba, fizemos um nome, né? Construímos uma história legal. A vida é na nossa cabeça mesmo. A gente fala, pô, Yotun. Pô, na hora eu lembrei da música da Elba Ramalho, entendeu? Na hora, Yotun, tum, a gente já vai logo na sacanagem, a gente já pensa logo. E outra coisa, assim, modéstia à parte, a gente acha que o Rock Bola fez que o programa agora é Pop Bola por motivos legais, né? Mas é Rock Bola. O Rock Bola, modestamente, mudou um pouco a cara do jornalismo esportivo, assim, cara. A gente ajudou muito também a deixar de ser uma coisa careta, sabe? Aquela coisa chata, meio arrastada. Então a gente fica muito feliz que, pô, no Globo Esporte e tal, o Escobar que trabalhou com a gente, pô, no Fantástico. Cara, o Fantástico é aquele quadro do irmão do Oscar, Tadeu Schmidt. Cara, é nossa cara aquilo. O cara fazer um gol, botar o... Pô, isso aí foi nosso, cara. Aí, pô, Fagner entra, quem dera ser um peixe. Luan entra, a música do nosso Santana. Isso aqui foi a gente que lançou, entendeu? Então a gente fica feliz. A gente até brincou aqui, Yotun, a gente falou, pode até usar. O dia que o Yotun fizer um gol, vamos botar.
entendeu? Então a gente fica feliz por isso, por virar também, pô, referência do cara falar, pô, porque era muito chato, você vê uma mesa redonda, o cara, sabe, lá quietinho, falando como se estivesse analisando física, né? Não, o lateral passa por aqui, que eu não sei o que lá, uma coisa séria. E hoje em dia você vê, pô, Jorge Nunes é um exemplo disso, um cara que brinca muito também, a Paulinho já fazia isso há muito tempo, mas hoje as transmissões, as próprias mesas ficaram um pouco mais irreverentes, assim, o cara não se preocupa tanto em, sabe? Porque às vezes você quer... Eu sempre pensei o seguinte, pô, o cara não busca o nosso programa pela informação. Tudo bem, o cara até quer informação ali, mas ele quer uma hora para se divertir, para ser, sabe, pra ter um entretenimento. Ele não quer ficar uma hora para ficar ouvindo, pô, aquela chatice do cara ficar secando esquema, não sei o que lá. Até por isso o nosso público feminino é muito grande. Tem muita mulher que escuta a gente, porque hoje em dia tem muita menina que curte futebol. E ela não quer ouvir uma mesa redonda caretinha e tal. Agora a gente, porque também se tiver chato aqui, meu irmão, a gente vai falar de Big Brother, vai falar da novela, vai falar de sacanagem, vai falar o que for. Eu acho que é tudo. Eu acho que é tudo na minha vida, tudo. O amor que eu carrego. Pô, fico extremamente feliz quando vence, fico revoltado quando perde, eu fico de mau humor mesmo, descarrego na família, fico, sabe? É até difícil das pessoas compreenderem, a gente que ama tanto o clube, assim, fala, não tá ganhando nada, não sei o que, os caras tão ricos, sempre aquela mesma história, né? Mãe, então, eles tão ricos lá e você aí, chorando, você triste, não sei o que, mulher, a mesma coisa, entendeu? Eu marco meus eventos, viagens, tudo com um negócio de jogo do Vasco. Por exemplo, eu queria viajar esse final de semana. Ela tava pensando em ir pra Penedo, eu falei, vou pra Penedo na sexta. Aí, sábado à noite tem Volta Redonda, o jogo do Vasco 9 horas em Volta Redonda. Vou sair de Penedo rapidinho, já mando já vou e a gente parte ali pro jogo e tal. Então, sabe que o horário de jogo é sagrado, meu amigo, sagrado. Se eu não estou em São Januário, estou em casa, não tem como. Vê depois. Não tem ver depois, não existe ver depois. Ver depois. Grava e vê depois. Não grava, não vejo depois. Então, assim, a mulher realmente não entende essa coisa. Mas, enfim, é o amor da minha vida, assim, que eu adoro mesmo. E torço cada dia mais para que seja, que cresça. E que, se eu puder ajudar cada vez mais, sempre vocês estão fazendo um trabalho bacana, que vocês ajudem também, todo mundo ajudando. Eu tenho jogado na Mega Sena constantemente, eu joguei naquela da virada, eu jogo e faço as contas antes. Eu sou tão otimista que eu já conto, vou dar 1 milhão para não sei quem, 500 mil para não sei quem, eu já tinha destinado 20 milhões ao Vasco. Por 200, né? Falei, 20 milhões, que dá pra fazer um CT legal. É os 10% da igreja, né? Não, exatamente. 10% acho que dá pra fazer um CT legal. 20 milhões, dá pra fazer um bom CT. E aí eu já tinha separado a grana pra comprar um jogador. Eu queria o Kaká. Eu acho que o Kaká ia ser maneiro. Kaká no Vasco, tal, bonitão, a mulherada ia perder, ia parar o Brasil, Kaká no Vasco. Eu falei, se eu chegar a 30, será que eu consigo chegar lá? Eu ia dar tipo uma Franca Assunção, eu ia botar um gel no cabelo, Franca Assunção. Ia botar lá, um terno, ia chegar lá no Real Madrid, meu irmão, quanto você quer pelo Kaká? Quanto custa? Tá aqui, tinha aqui, tá o cheque. Daqui que eu vou levar ele agora. Mas infelizmente não sou rico para fazer isso. Não sou o Olavo Monteiro de Carvalho, ainda. Galera do Ao Vasco Tudo, o nome diz tudo, né? Ao Vasco Tudo. Então, obrigado pelo espaço aí, sem duplo sentido. Que vocês continuem acompanhando o Pop Bola de segunda a sexta, 8 da noite na MPB FM. Parabéns pelo trabalho de vocês e Vasco no coração.